Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Matemática à Prova. Para quem não me conhece, eu sou o professor Eric Marcelo, professor de matemática, e o vídeo da vez é sobre as 12 principais fórmulas de matemática financeira. Aqui eu vou te ensinar para que servem e como usar essas 12 fórmulas que vou apresentar aqui para vocês nesse vídeo. Então já peço com todo o carinho do mundo, gente, se inscreva no canal, ative as notificações para não perder nenhum vídeo que será postado toda segunda-feira às 18 horas. E, gente, aviso muito importante, no final desse vídeo eu vou te dar a principal dica de como aprender mais sobre matemática financeira e suas fórmulas. Assiste até o final e vamos lá sem enrolação. Dando continuidade ao vídeo, eu sei que você já deixou o like aí no vídeo para me ajudar, né, gente? Então vamos lá. Para que servem essas fórmulas em matemática financeira? Como é que eu vou usar isso, gente? Vamos lá. Se você for trabalhar em uma empresa, né? Claro que lá dentro da empresa os números significam muita coisa. Ou seja, ela vai representar a saúde do negócio da empresa, gente. Então é muito importante. E o que leva eu aprender, gente, você aprender as fórmulas de matemática financeira? Qual é as circunstâncias que uma empresa vai usar essas fórmulas? Então vamos lá, eu separei algumas aqui. A primeira, qual o lucro mensal da empresa? Quanto dinheiro tem saído da empresa, né, gente? Os prejuízos que tem dentro de uma empresa, claro. Os gastos que podem ser cortados. E claro, né, gente, quem é que não tem uma dívidazinha? Imagine uma empresa, né, um negócio. Então, são todas essas circunstâncias que levam a você estudar matemática financeira aí, e principalmente as fórmulas. E é isso, gente. Então, agora você já sabe para que servem as fórmulas. Vamos para o próximo tópico, que é como saber qual a fórmula usar em matemática financeira. Pelo amor de Deus, professor, me ensina como é que eu vou saber aí qual é a fórmula que eu vou usar. Para saber, gente, qual é a fórmula usar em cada situação, é preciso, antes de tudo, entender a situação que está ocorrendo dentro lá do problema, né? Então, desse modo que você já entendeu, é possível identificar qual é a fórmula que vem, qual é a fórmula que você vai usar, a necessidade atual do problema. Feito isso, dito isso, vamos então a ela, gente, as principais fórmulas. Quais são as principais fórmulas de matemática financeira, professor? Vamos lá. Então, antes de tudo, saiba que nós vamos mostrar aqui um compilado das fórmulas mais usado no dia a dia, né? De uma forma ou de outra, é bastante provável que você tenha que lidar com uma delas com bastante frequência lá na sua fórmula. Então, vamos lá, dando continuidade. Então, vamos lá de primeira fórmula, que é a fórmula do montante. Como você pode reparar, aqui eu tenho algumas letras e eu tenho uma derivação que eu posso também usar. Mas a principal é essa, M igual a C mais J. O montante, gente, é o valor que considera o capital inicial, ou seja, mais os juros aplicados sobre ele. Quando o pagamento de uma dívida atrasa, por exemplo, é essa fórmula que você deve usar para saber qual o valor atual dessa dívida, já que ela terá uma quantia alterada devido à aplicação de juros. Então, você vai ler o problema e você vai identificar essas características. E agora que você já sabe qual é o momento que você vai usar, vamos ver o que significa as letras. A letra M, como você pode ver, significa montante. Montante. A letra C é o capital inicial. Como é aquela música lá, né? Aquela banda. Inicial. E o J, como você pode desconfiar, é os juros que será aplicado. O I e o T também você não pode esquecer. O I é a taxa sobre os juros, né? E o T é o tempo que levará para se pagar essa dívida. Agora já vimos a fórmula número 1, vamos para a próxima fórmula. A segunda fórmula da vez é a fórmula dos juros simples. Como você pode ver, é a famosa fórmula J-CIT. Se você quiser lembrar dessa fórmula, é só decorar esse nome, gente. Nem precisa decorar, né? J-CIT. É como você pode ver, J-CIT. E é isso aí. O que significa, professor? Qual é o momento que eu vou usar essa fórmula dos juros simples? Essa fórmula é muito utilizada
para calcular quanto de juros vai ser aplicada em uma quantia, em certa quantia. Sabe quando você pega um dinheiro emprestado, precisa devolver um pouco a mais? É por causa dessa incidência que você deve usar os juros simples. E aí você vai usar a fórmula. Agora vamos ver o que significa cada letra. O C, como a gente já viu lá no início, é chamado de capital. Também vai ser o inicial, tá, gente? O J, também você já sabe que é os juros. O I, ele vai ter uma pequena mudança aqui. É a taxa, né? É a taxa de juros. E aí eu vou abrir um parênteses aqui, gente, que você vai ter que fazer o seguinte, ó, em decimais e não em porcentagem, tá? Essa taxa aqui, ela vai ser em números decimais, tá? Ela não vai ter, gente, lá a porcentagem, você não vai calcular usando o número de porcentagem, você vai ter que pegar a porcentagem e transformar em números decimais. Para quem não sabe o que é números decimais, vou deixar um vídeo aqui no card, que tem aqui com certeza no canal, sobre números decimais. Agora a taxa e o T também, você já sabe que é o tempo que levará para pagar essa dívida. Então, já foi a segunda fórmula de juros simples. E a terceira fórmula é parecida com a primeira. E a terceira fórmula é parecida com a segunda que a gente viu agorinha, só que agora é juros compostos. A gente vai ver a fórmula dos juros compostos. Como você pode ver aqui embaixo, olha, ela é representada por essas letras. J é igual a C vezes 1 mais o I. Então, você já sabe algumas letras aqui também. E eu também posso usar aqui o J igual a M menos C, que é os juros igual ao montante menos o capital que você vai usar aí. Mas, professor, qual é o momento que eu vou usar, gente? Como é que eu faço? Bom, os juros compostos são juros que são aplicados entre outros juros. Achou confuso? Eu vou colocar de outra forma. Por exemplo, enquanto os juros simples são aplicados apenas no valor inicial, o composto, gente, são aplicados ao fim de cada período, ou seja, somando os juros aplicados anteriormente. Por exemplo, no primeiro mês eu tive uns juros, e no segundo mês vai ter outros juros, mas só que em cima do primeiro juros. Então fica bem fácil aí a relação de juros em progressões. Por exemplo, aqui, ó, duas relações que eu posso colocar para vocês. Ó, juros simples. Ó, deixa eu colocar a canetinha aqui. Juros simples. Juros simples. Tem uma relação numa progressão aritmética, tá? Não vou colocar tudo aqui porque não vai dar. Já os juros compostos, ó, C de compostos, ele vai ter uma relação de progressão geométrica, tá, gente? Progressão geométrica. Então, que fique bem claro aqui. Aí você pode pesquisar aí no YouTube aí para você saber o que é progressão aritmética e progressão geométrica. Aqui o que eu estou mostrando para vocês são as três principais fórmulas. E aí o significado das letras você já pode também saber, ó. J vai ser os juros, o C é o capital inicial, 1 é o número 1 e o I vai ser a taxa aplicada, né, nos juros compostos. E a segunda aqui, ó, você vai pegar os juros igual a M de montante menos o C de capital. Então, gente, nessa primeira sequência que você viu aqui, ó, na progressão aritmética, né, como você pode ver aí, é a sequência de valores que apresenta uma diferença constante, que vai ter uma diferença que vai ser constante entre os números, por exemplo, consecutivos. Já na progressão geométrica, os números são obtidos quando você multiplica a razão do último número da sequência. Quarta fórmula, taxas equivalentes. Como você pode ver aqui, tem bastante coisa, né? 1 mais o I, tá? Repare que não tem nada separando o A, mas ali eu tenho um vezes no meio. I vezes A, eu também vou colocar o que significa o A, é igual a 1 mais IM, fecha o parêntese, e esse T. Lembre-se que entre o parêntese e a letra sempre vai ter o sinal de vezes, que é o pontinho. Beleza, então o que a gente vai considerar vai ser o que significa esse IA, tá, gente? E o que significa esse IN.
O IA significa o seguinte, a taxa anual, tá, gente? A gente vai pegar aqui uma taxa completa, não vai ser meses, né? Vai ser anual. A segunda, que é o IN, vai ser a taxa mensal. Então, o A de anual, como você pode ver, e o M de mensal. Taxa mensal. Não é complicado, tá, gente? É bem simples. Mas eu vou te mostrar aqui algumas características para você usar essa fórmula, tá beleza? Às vezes, ó, nós sabemos qual é a taxa mensal de juros de certa dívida. Por exemplo, como você pode ver aí, né? Entretanto, não sabemos qual é o valor da taxa anual. Não sabemos qual é o valor da taxa anual dos juros acumulados pelo período combinado que o representante fez, a combinação, né? Então, essa fórmula, ela serve para nos ajudar a descobrir essas informações que eu falei aí, gente. Ó, saber a taxa mensal de uma dívida, a taxa anual de uma dívida. Então, você vai usar esta fórmula aqui, 1 mais IA igual a 1 mais IN vezes o tempo aí que foi necessário. Quinta fórmula, valor presente e valor futuro. Essa aqui, gente, não é complicada. Beleza, esta fórmula, né, ela é utilizada para descobrir qual o valor presente em uma equação, ou seja, o capital inicial, ou então o valor futuro que você vai ter sobre o montante, após os juros que serão aplicados. Então, ela é representada por M igual a C vezes 1 mais IV elevado, tá, gente? Eu coloquei esse chapeuzinho aqui que significa elevado, como você pode ver aqui, a N termos. Então, ela é bem simples, não preciso colocar aqui o que significa as letras, né? Montante, C é capital, o I é a taxa e o N vai ser o número representado aí. A sexta fórmula é a fórmula da porcentagem. Ela é representada aqui por P, o símbolo de porcentagem que você está vendo é igual a P sobre 100, ou seja, vai ter lá uma porcentagem para você fazer. Então, é bem simples aí, ó. Para calcular a porcentagem de algo, é uma tarefa bem básica, e utilizada aí no dia a dia de muitos comerciantes aí na sua cidade, aqui na minha cidade também. A porcentagem de juros é um desconto, um acréscimo, tudo isso indica a porcentagem aí, como você pode ver. A porcentagem pode apresentar a sua rotina de diferentes formas, em diferentes situações também. Por isso, a melhor forma de saber lidar com todas elas, gente, é através de muitos exercícios. Você tem que praticar muitos exercícios. É improvável que na hora de agir você fique em dúvida sobre como aplicar esse conhecimento de porcentagem. Então, não tem muito o que falar aqui sobre porcentagem. Existem várias e várias fórmulas. Inclusive, aqui no meu canal tem uma aula de porcentagem. Eu vou deixar aqui no card para você ver como é que eu calculo a porcentagem. A variação percentual é a sétima fórmula da vez. Então, aí está bem complicado aqui, mas não é, gente. O I significa taxa, né? O V é o valor aí final, o V aqui também é o valor inicial, e para você visualizar melhor, eu vou calcular dessa fórmula aqui. Vou colocar o pincel aqui e tá pegando direito aqui, mas vamos lá. I é igual ao valor final, vou colocar um F menor aqui, menos o valor inicial, dividido, essa linha significa dividido, valor inicial. Né? Vezes tudo isso aqui, gente, ó, vezes 100%. Cara, não é difícil fazer esse cálculo aqui. Ele é bem simples. O V significa o valor do que está sendo analisado dentro do problema lá. É quase com a mesma lógica da fórmula anterior que a gente viu agora aí. Então, esta aqui serve para calcular qual é a variação exata de um percentual. Então, vamos lá de próxima fórmula. Acredito eu, gente, que você já viu isso aqui lá no teu ensino médio. A oitava fórmula é razão e proporção. Então, a razão, ela é um valor, um objeto, um valor, uma quantia dividido, né, pelo segundo valor, aí, pela segunda quantia. Então, resumindo aí, a segunda também, olha, A dividido por B igual a C dividido por D. A proporção, gente, ela funciona desta fórmula aqui. Eu vou te ensinar já já aqui a primeira, mas deixa eu falar especificamente aqui da proporção. O A ela vai estar representado por isso, né? Igual a C e D. Então, sendo bem breve aqui, o A ele é proporcional ao valor de C e o B é proporcional ao valor de D. Então, gente,
isso aqui você pode aprender numa aula que eu acabei de fazer essa semana e eu vou deixar aqui no card, tá? Se essa razão é proporcional, significa que o valor de A é proporcional ao C, ou seja, se uma está aumentando, o C também vai estar aumentando. Se o B está aumentando, também o D vai estar aumentando. E assim serve diminuindo, tá, gente? Já a razão é um cálculo que você tem que fazer para achar a razão de A por B. A nona fórmula é a regra de 3 simples e a regra de 3 composta. Eu coloquei um vídeo aqui, vai estar no card, gente, para você assistir mais aí especificamente sobre a regra de 3 simples. Para resumir, o que você vai ter que fazer aqui, usando essa fórmula, é um cruzamento. Você vai aplicar aí quais são as grandezas que vai ter dentro do problema e vai fazer um cálculo de forma cruzada. E aí eu coloquei um exemplo aqui para a gente ver. Imagine, tá? Imagine aí, após vender 50 produtos, você lucrou R$1.000. Desses R$1.000, você vendeu aí 50 produtos. Quanto lucraria se você vendesse 60 produtos? Para fazer, ser bem breve aqui, o cálculo que eu vou fazer é separando as grandezas. Eu tenho a grandeza produto, tá? Um cálculo bem básico aqui, e eu tenho aqui a grandeza dinheiro, que é o valor, né? É o valor. Então aí você vai ter que ler e interpretar aqui, tá? Para facilitar, eu tenho a aula aí para em cima para você assistir. Então, eu tenho aqui 50 produtos, eu lucrei R$1.000. Tá? Se eu tenho 60 produtos, o quanto eu vou lucrar? E aí, lembra que eu falei que você vai fazer um cálculo cruzado? Beleza, você vai usar esse cálculo cruzado, mas você tem que interpretar a questão. Se você tem 50 produtos e você fez R$1.000, ou seja, quanto mais produtos você tem, maior vai ser o dinheiro, não é isso? Então, essa relação que eu tenho aqui entre produto e valor, ela é direta. Enquanto uma aumenta, a outra também aumenta. Isso aí se chama diretamente proporcional. Aí sim você pode fazer cruzado. Já inversamente, vai lá no vídeo e assiste aí que você vai ver direitinho. Vou começar aqui no X, onde tem um X, ó. Então, eu tenho 50x igual 60 vezes 1.000. Então, eu já posso fazer aqui, 6 vezes 1 vai dar 6 e eu vou colocar a quantidade de 0. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Então, x é igual... Eu tenho aqui 60.000, né? 60.000 dividido para 50. O 50 está multiplicando, ele vai para lá, dividindo. Aí, x é igual... Tá bem simples, aí eu posso cortar um 0 aqui também e outro aqui. 6.000 dividido para 50, eu vou ter 1.200. E aí, esse é o valor que eu vou obter se eu for vender aí 60 produtos. Então, esse é um exemplo bem básico de regra de 3 simples. Demorou um pouquinho aqui, gente, mas era necessário te mostrar como é que ele funciona. A 10ª fórmula é a fórmula das frações. Aqui, gente, você tem que estudar bem aí para você ver. E aí eu coloquei um gráfico aqui para te mostrar. Esse gráfico é o gráfico de pizzas. E eles estão divididos aí, por exemplo, aqui, como você pode ver, tem deixa eu colocar a canetinha aqui para você visualizar, 1, 2, 3, 4, 5. Ele está dividido em 5. E aí, para mim fazer uma fração que represente essas 5 partes desse gráfico, é bem simples. O total de parte que você tem, você vai colocar na parte de baixo, no denominador. E aqui no numerador, na parte de cima, vai ser a parte que vai estar pedindo lá no cálculo para você fazer. Por exemplo, eu quero saber quanto representa esta parte aqui. Aí seria 1/5. Eu tenho aqui, eu quero saber quanto representa em fração essas duas partes aqui. Também é bem simples, duas partes de 5, do total de 5, né? Como você pode ver aí. E essa aqui é bem simples, não tem muito o que falar, tá? Tem várias frações que você pode fazer. Tem aí essa aqui que é a mais conhecida, o gráfico de pizza, para você entender, tá? Vamos lá de próxima fórmula. 11ª fórmula, estamos aí quase na última. Desconto simples, tem um erro aqui, tá, gente? Não tem esse O aqui, tem 2 O, né? Desconto simples racional, e aí eu coloquei as duas fórmulas que são usadas aqui dentro do cálculo, A igual a N sobre 1 mais I vezes N, tá? Para ficar melhor a visualização, deixa eu fazer aqui embaixo, tá? A é igual a N, tá? Essa linha aqui representa, aí tu coloca 1 mais
I de taxa vezes o N. Vamos ver agora o que significa cada letra, tá? A primeira letra, a letra A, o valor atual. Já o D, como você pode ver aqui, o D, ele é o desconto realizado. Vou colocar um Rzinho aqui para te ajudar. Ó, desconto realizado. O N, o N, como você pode ver aqui também, o N vai ser o valor nominal. O N, o valor nominal. O valor nominal. O I você já conhece, que é a taxa, né? Mas só que essa aqui é a taxa de desconto que vai ter lá dentro do teu cálculo. E o N é a quantidade de períodos, tá? Quantidade de períodos. Você sabe que está aqui todinho. Então, eu tenho o A, o D, o N, o I. E o N de novo, 1, ou seja, é o número 1 normal. Tá? O A também eu já te ensinei, que é o valor atual. Então, esse desconto também pode ser chamado de desconto por dentro, tá? Entre aspas, ou desconto real. Ou seja, o nome da forma desconto simples, desconto racional, ele tem outros nomes, tá? E é o equivalente aos juros produzido pelo valor atual de qualquer título aí que tenha, considerando ainda a taxa fixada e o tempo correspondente dentro da fórmula. Eu sei que essa aqui é um pouco complicada, dificilmente vai ter lá no seu concurso, mas eu tenho que trazer aqui e mostrar para vocês. A última fórmula é a fórmula do desconto simples comercial. Eu coloquei aqui o D igual a N vezes I vezes N, ou então você pode usar a segunda fórmula aí também, A igual a N menos D. Não se preocupe que eu vou colocar os significados aqui. O D significa... Deixa eu ajeitar aqui que a caneta não pega às vezes. O D significa valor, desconto. Ó, o valor do desconto. Tá, o N é o valor nominal do título. O I ele já é bem conhecido aí, eu acho que você já aprendeu, que é a taxa de desconto. Taxa de desconto. O N é o tempo, né? Ou antecipação do desconto. Antecipação do desconto. Então, é bem isso, gente. Esse desconto, por sua vez, é aquele no qual a taxa de desconto incide sobre o montante ou o valor futuro que você vai ter dentro lá do problema. Inclusive, é amplamente utilizado em descontos de duplicatas, de empresas que usam duplicadas aí realizadas. Na verdade, é realizada por bancos essas duplicadas. Então, já que eu apresentei as 12 principais fórmulas para vocês, vamos lá, como eu prometi lá no início do vídeo, como aprender mais sobre matemática financeira. E eu coloquei aqui embaixo, gente, praticando muito. Aqui você teve uma visão aqui neste vídeo, bem simples de cada fórmula e algumas explicações básicas que eu dei para vocês. Entretanto, né, no dia a dia é fato que essas situações elas ficam mais complexas, elas surgirão mais complexas. Assim, gente, é preciso você fazer um molde de conhecimento básico, você tem que estudar muito sobre matemática financeira, de acordo com cada nova necessidade que você tem aí. E aí, se você quiser, gente, mais aulas de matemática financeira, comenta aqui, coloca seu feedback aqui que eu vou trazer essas formas detalhadamente, como é que eu faço para usar cada fórmula que eu tenho aí, que eu te mostrei. Então, coloca aqui nos comentários que é muito importante. E claro, quero te agradecer por ter assistido até aqui o vídeo. Obrigado por ter assistido até o final do vídeo. Saiba que você me deixou muito feliz por ter assistido até aqui. Eu sei que é um pouco longo, mas eu preciso trazer esse vídeo. Então, assiste os demais vídeos que eu tenho aqui no canal. Tenho vários vídeos, como você pode ver. E os shorts, gente, será postado todo dia. Todo dia vai ter shorts novos, que são dicas rápidas de como você melhorar mais o seu ensino aí de matemática. Então é isso, gente. Obrigado. Até mais. Até o próximo vídeo.